depois de uma tendência de baixa, uma lateralização, eu já sei que aqui pode haver um rompimento para uma tendência, uma reversão de tendência. Então, quando acontece esse movimento aqui, no fundo da tendência do ativo nesse tempo gráfico, eu sei que eu vou operar comprado nesse preço, buscando a rentabilidade acima de 10% nesse ativo. Como que eu busco a rentabilidade acima de 10%? Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática. E na nossa aula de hoje você vai aprender como identificar os melhores pontos de compra e venda nas ações, como identificar como ganhar dinheiro no mercado, utilizando a análise técnica, a análise gráfica principalmente, que é basicamente os candles puros, os preços puros no gráfico, para identificar esses pontos de compra e venda para ter alta rentabilidade no mercado financeiro. Isso em qualquer operação, em qualquer trade no mercado financeiro, utilizando a modalidade Swing Trade, que é o intuito aqui do canal, em que eu ensino você a ter rentabilidades acima de 10%, com alvos de ganhos acima de 10% por operação no mercado. E para você ter essa rentabilidade, essa alta rentabilidade no mercado financeiro, você precisa de técnica, você precisa utilizar as ferramentas corretas no gráfico e, principalmente, utilizar o gráfico para identificar o exato ponto de compra e venda no mercado financeiro. É só o gráfico que vai dizer para você o exato preço em que você vai comprar e o exato preço que você vai vender, né? É só o gráfico que diz, basicamente, qual é a tendência daquele ativo ou qual o melhor preço para você entrar na operação aproveitando essa tendência. Se é melhor aproveitar uma tendência de alta e como que você consegue comprar mais barato através da tendência de alta, através da análise gráfica, como que você consegue operar vendido e aproveitar o melhor preço para entrar vendido em uma operação utilizando a análise técnica e a análise gráfica, né? Há uma diferença porque a análise técnica ela diz para a gente a tendência do preço do ativo, os pontos de compra e venda, utilizando alguns indicadores. Já a análise gráfica é basicamente o price action, que você utiliza o movimento, somente o movimento puro do preço, para você identificar o melhor ponto de compra e venda sem nenhum indicador. Então, para você operar no mercado financeiro, para operações de curto prazo, que é a modalidade Swing Trade, você basicamente precisa utilizar análise técnica junto com a análise gráfica. Tudo isso, todo esse conjunto de análise de preço é o que vai fazer você ter alta rentabilidade no mercado financeiro no curto período de tempo, aproveitando a tendência do ativo, né? Aproveitando a tendência do ativo que você consegue ganhar mais em um curto período de tempo, tá? É através da tendência do ativo em que você consegue operar por curto prazo, em que você consegue ficar posicionado em um curto prazo numa mesma ação, num mesmo ativo, e isso em qualquer ativo no mercado financeiro, tá? E na nossa aula de hoje você vai aprender como identificar esses preços de compra e venda, como estruturar suas operações através de dois tempos gráficos diferentes, através de duas análises diferentes dentro desse mesmo tempo gráfico, né? Às vezes você identifica, o que é muito comum também, você identificar dentro de uma tendência de alta, que no gráfico semanal, aquele preço ali está esticado, subiu muito nas últimas semanas. Mas se você for no gráfico diário ou no gráfico de 60 minutos, você consegue identificar uma lateralização e até mesmo uma correção naquele preço, que pode indicar ali uma correção, é apenas uma pequena tendência de baixa dentro de uma tendência de alta, é apenas uma correção do preço. E é possível também operar essas correções e é possível também buscar o preço mais barato dentro de uma tendência de alta através dessas correções. E tudo isso trabalhando com dois tempos gráficos diferentes, o que dá para a gente duas tendências diferentes, o que é muito comum acontecer. É como se fosse a teoria de Elliott, né, que possui fractais dentro de para uma tendência de alta, por exemplo. Para cumprir uma tendência no preço do ativo, precisa de basicamente 5 ondas para que essa tendência ali haja um padrão de reversão no topo do preço desse ativo, né? E logo depois você tem uma correção, que é a B e C, em que diz para a gente ali que vai ter 3 movimentos ali principais indicando uma correção até que haja um novo padrão para que entre novamente numa tendência de alta. Há vídeo meu aqui no canal, a aula minha aqui no canal, indicando para você, mostrando para você
como operar de acordo com as ondas de Elliott. Vamos aplicar ela um pouquinho hoje aqui na nossa aula. Então é muito importante que você também, depois desse vídeo aqui, vá lá para outra aula que tem as ondas de Elliott. Só você fazer a busca aqui no meu canal, ondas de Elliott, que já vai aparecer aqui, tá bom? Dentro das playlists que tem aqui no canal. E antes de começar essa aula aqui, já curte esse vídeo e já compartilhe com quem você acha que precisa, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua visão aí de como operar no mercado financeiro. Como que nós vamos trabalhar com dois tempos gráficos diferentes, com duas análises de tendências diferentes, né? Primeiro vamos para o nosso beabá, para a gente depois se aprofundar nos nossos estudos. A tendência de alta no preço do ativo constitui pelo movimento de força, que é chamado também de pullback, e de acordo com a teoria de Dow, que são as ondas da teoria de Dow, né? Que o mercado ele se movimenta através de tendência. Pronto, isso aqui é o básico que você precisa saber. Isso aqui é o básico. Dentro dessa tendência de alta, vamos supor que esse período aqui é no gráfico semanal, é o preço no gráfico semanal, vou botar aqui semanal. Existe no gráfico diário uma nova tendência em que o preço do ativo vai fazendo esse movimento aqui, ó. Movimento para uma tendência de alta e tendência de baixa, que seria uma breve correção, tá? Aqui temos o gráfico diário. E no gráfico de 60 minutos, você tem microtendências. Microtendências. Isso aqui são fractais, é chamado de fractal, basicamente a teoria de Elliott, né? O que é um fractal? É dentro de um movimento. De acordo com o movimento maior, há esses mesmos movimentos menores acompanhando esse movimento maior. Então, fractal é isso. Então, dentro do mercado financeiro, você tem uma grande impulsão no preço do ativo, sendo que se você diminuir o tempo gráfico, você vai encontrar outras pequenas impulsões, inclusive para a tendência de alta, acompanhando o preço ativo, e impulsões também para uma tendência de baixa, que seria a correção dessa tendência. Então, basicamente é assim que o mercado financeiro acontece. O movimento das ações, o movimento de qualquer ativo no mercado financeiro acontece. E através disso, e através da análise gráfica, você consegue identificar tudo isso. Bom, sendo que dentro dessa tendência aqui de alta, existe também microtendências lateralizadas, microtendências de alta e microtendências de baixa. E através dessas microtendências aqui, nós temos os melhores preços para comprar, vender, ficar de fora no preço do ativo ou esperar o melhor momento para entrar na compra e entrar na venda. É através dessas microtendências. Tá? Arion, tá complicado. Calma que não é complicado. Tem a premissa aqui. Todo o mercado financeiro, toda operação que você fizer, você vai operar de acordo com a tendência. Se você olhou o gráfico, vamos supor no gráfico semanal, identificou que está numa tendência de alta, pronto, isso já basta. Você vai operar de acordo com essa tendência. Você vai operar comprado a favor dessa tendência. Se você for no gráfico semanal e viu que o preço está lateralizado, fazendo esse movimento aqui lateral, você não vai operar, você vai ficar de fora do preço desse ativo. Bom, regra básica. Tendência de baixa, você vai operar vendido. Pronto, é assim que você vai identificar. Sendo que vamos supor que você entrou no gráfico semanal para identificar a tendência do preço da ação. E depois é o seu dever buscar o melhor preço do ativo. Para você identificar o preço mais barato, vamos supor, numa tendência de compra, né? Você operar comprado no ativo, você tem que buscar o melhor preço dentro dessa tendência. Então você vai lá, diminui para o gráfico de 60 minutos, por exemplo, que é o gráfico de 1 hora, e você vai encontrar micro tendências para que você tenha uma nova tendência de alta. Essa micro tendência está dentro do gráfico semanal, tá bom? Então, é assim que você consegue buscar o melhor preço do ativo, o melhor preço, a melhor entrada para você ter essa alta rentabilidade, principalmente com movimentos de impulsão acima de 10% de ganho, dentro dessas micro tendências. Agora, vamos lá para o gráfico que eu vou mostrar para você, na prática, como que você analisa tudo isso. Tá? Vamos pegar primeiro aqui a PETR4, vamos lá no gráfico semanal, pronto. Vamos no gráfico semanal do preço do ativo. O que a Petrobras está dizendo aqui?
que o preço está em tendência de alta. O preço está fazendo essa movimentação de impulsão, retração e assim por diante, indicando uma tendência de alta no preço da ação. Sendo que, quando você vai no gráfico diário do preço da ação, você não tem essa grande tendência aqui de alta. Você vai encontrar um outro movimento, que é esse movimento aqui. Esse movimento diz para a gente que o preço do ativo está em tendência de baixa nesse período de tempo. E aqui ainda forma uma figura muito importante para a gente no gráfico do preço da ação, que é um movimento aqui, ó, que é um simples padrão de price action, que indica para a gente que se o preço da ação, se o preço do ativo romper para cima, indica para a gente o melhor preço para aproveitar a compra, né? Ou seja, a gente consegue pagar mais barato aproveitando a tendência de alta. E com isso você tem uma rentabilidade com um simples movimento de pelo menos 7%, no mínimo 7%, se seguir essa tendência de alta. Agora, se o preço do ativo fizer um simples movimento para uma tendência de baixa, com uma entrada aqui no fundo do pullback, depois desse rompimento, ou seja, nós temos uma entrada confirmada, nós conseguimos também uma alta rentabilidade aproveitando essa tendência. Então, no gráfico de 60 minutos, nos indica que o preço da ação está numa breve tendência de baixa ou numa correção, né? Mas está indicando aqui que está em tendência de baixa. Agora, se eu for no gráfico semanal, eu vou identificar que o preço da ação está em uma tendência de alta. Qual é o gráfico? Qual é o melhor gráfico para identificar a tendência no preço do ativo? Gráfico semanal. No gráfico semanal, nós temos o melhor preço para identificar a ação. Aliás, identificamos melhor a tendência no preço do ativo. É no gráfico semanal. Gráfico diário, gráfico de 60 minutos, nós identificamos o melhor preço dentro dessa tendência no gráfico semanal. Bom, então, eu tive um movimento ali, eu identifiquei no gráfico diário que eu tenho um movimento aqui tem esse movimento aqui, aliás, no gráfico de 60 minutos, que eu tenho esse movimento, esse padrão de price action aqui, indicando uma tendência de baixa no preço do ativo, indicando que o preço da ação está em uma tendência de baixa, o que eu devo esperar? O melhor momento para comprar ou o melhor momento para vender? Isso aqui, o gráfico de 60 minutos, já está me dando o preço de compra e o preço de venda no preço dessa ação. Já o gráfico semanal, ele está me indicando que só está em tendência de alta. Então, qual é a correlação que eu tenho que levar desses dois? O gráfico semanal está mandando eu comprar a ação. O gráfico de 60 minutos me diz que houve uma correção e tem uma pequena tendência de baixa. Eu primeiro sigo o gráfico semanal, vou apontar para cima, vou fazer o meu movimento de compra no preço da ação. O gráfico de 60 minutos está indicando o exato preço em que eu devo comprar essa ação, esse ativo. Tá? Então, eu vou operar comprado. Se o preço da ação, que no gráfico semanal está indicando tendência de alta, eu só vou filtrar minha operação para o preço de compra depois daquele movimento no gráfico de 60 minutos, que é esse movimento aqui, esse simples movimento de rompimento. Pego aqui, pronto. Aqui eu tenho um rompimento. Aqui, se o preço do ativo fizer esse movimento, eu tenho o ponto de compra. Eu consigo comprar mais barato, aproveitando a tendência do preço dessa ação. Então, é assim que você opera com muito mais assertividade no mercado financeiro. Você já filtra a sua operação, você já corta 50% do erro, que é você operar contra a tendência. Se no gráfico semanal está mostrando para você que é para você operar comprado no preço do ativo, não é para você entrar no gráfico de 60 minutos e operar vendido. Não. Você filtra a sua operação dessa forma, traçando linhas, traçando suportes e resistências. Temos uma outra ação aqui, vou mostrar aqui alguns exemplos para você, para que você saia craque nesse voo de como operar no mercado financeiro. Pega no gráfico semanal, aqui está indicando para a gente
uma breve tendência de baixa. Por que eu digo uma breve tendência de baixa? Porque o preço não está exatamente apontando para baixo. Ele está fazendo uma correção desse movimento maior, né? Uma simples correção desse movimento maior. Aqui está com fundo um topo mais baixo que o topo anterior, mas o preço está inclinado, ele não está caindo, ele está inclinado. Tá? Tá inclinado. Se você colocar aqui, nesse movimento de price action, é basicamente uma bandeira, né? Uma bandeira. É uma bandeira para uma tendência de alta, mas eu preciso confirmar o melhor preço para comprar ou operar vendido nesse ativo. Eu vou lá no gráfico de 60 minutos e tiro a minha prova. No gráfico de 60 minutos, está fazendo esse movimento aqui. Impulsão, retração e retração. Ou seja, fundo duplo. Você está fazendo um fundo duplo contra a tendência, ou seja, um fundo depois de uma tendência de baixa, uma lateralização, eu já sei que aqui pode haver um rompimento para uma tendência, uma reversão de tendência. Então, quando acontece esse movimento aqui no fundo da tendência do ativo nesse tempo gráfico, eu sei que eu vou operar comprado nesse preço buscando a rentabilidade acima de 10% nesse ativo. Como que eu busco a rentabilidade acima de 10%? Se eu tenho o preço aqui traçado em R$ 25,20, vamos arredondar o preço. R$ 25,20, eu vou lá no gráfico semanal do preço da minha ação. Nesse gráfico semanal, se romper aquele preço de R$ 5,20, vamos supor, você pode até já agendar isso na sua corretora, lembrando que isso aqui não é indicação de compra e venda, até porque isso aqui é um preço passado. Se entrar, vai estar entrando atrasado. Isso aqui é só uma aula prática, eu estou mostrando no momento real de como você consegue operar o swing trade. Vamos supor que eu quero operar se o preço da ação bater R$ 5,20, eu vou agendar esse preço na minha corretora, né? E dali eu posiciono um stop ali, um stop técnico fundo de um pivô, e a partir desse movimento eu traço o meu alvo na operação. Qual seria o meu alvo na operação? Se eu quero comprar o preço da ação, se eu quero comprar o preço desse ativo a R$ 25,20, bem aqui, ó, bem aqui, como é que ele fica bem técnico aqui? R$ 20,25, 25, aliás, 25,20. Vou botar um preço um pouco mais alto aqui. Se eu quero comprar R$ 25,20, eu vou operar, vou colocar o meu preço de compra a partir desse valor, né? E qual seria o meu alvo? Primeiro alvo, no topo anterior, 43% de ganho. Segundo alvo, no topo anterior, antecessor a esse topo anterior, 65% de ganho. E no topo histórico, 79% de ganho. Isso trabalhando com um simples movimento que seria um padrão de correção de tendência no preço dessa ação, né? Esse simples padrão, e sempre com alvos acima de 10%. Até com isso que você trabalha com alta rentabilidade no mercado financeiro, operando padrões, né? Operando padrões, aproveitando uma correção como essa, em que você pode sim, você pode traçar essa correção e operar a favor do preço da ação, porque o preço do ativo ele continua numa tendência de alta. Se você pegar o topo histórico, o preço histórico da ação, tendência de alta. Isso daqui é apenas uma correção, tá? É apenas uma correção. Não encare uma correção como uma reversão de tendência. Uma correção é correção, reversão de tendência é uma reversão de tendência. Reversão de tendência é quando você pega o topo do preço do ativo e o preço da ação ele cai praticamente passou de 60% essa correção, já pode considerar aí como uma reversão de tendência no preço do ativo. Não é o caso aqui desse gráfico até o momento. No caso, está batendo ainda o que era uma resistência, transformou aqui em um suporte. Então, a partir desse movimento, você tem 3 alvos na operação com alta rentabilidade de mercado financeiro, aproveitando uma simples reversão de tendência no preço da ação, né? Você trabalhando com 2 tempos gráficos, e é assim que você busca o melhor preço de compra e venda, e sempre analisando o histórico do preço da ação. Se você pegar aqui, você pode pegar o topo anterior, vai dar 7% no gráfico de 60 minutos, ou assim por diante, né? Você pode trabalhar com esse primeiro alvo também, pode trabalhar com topos anteriores também no gráfico de 60 minutos. Lembrando que
Gráfico de 60 minutos não é para identificar a tendência, é para identificar o melhor ponto para entrar na operação. Tá? Agora vamos lá para o outro gráfico, um outro ativo. É o que eu gosto de mostrar a vocês vários preços, vários padrões gráficos para que você não fique com dúvidas e para que você saiba que há diversidade no mercado financeiro em que você consegue operar vários ativos com diferentes tempos gráficos e com diferentes tendências no preço da ação. Tem, por exemplo, a Vale 3. A Vale 3 no gráfico semanal, olha o preço do ativo que está fazendo. Simples movimento de alta no mercado. Aqui forma um fundo mais alto que o fundo anterior, ou seja, tendência de alta. Aqui existe uma enorme resistência. O preço ativo pode romper essa resistência? Pode, né? Mas não espere por isso. Se tem uma forte resistência aqui, o seu alvo será nessa forte resistência no preço da ação. Você tem que operar a favor até esse momento, que é essa forte resistência, porque bateu na resistência dificilmente o preço vai romper. Mas também, se ele romper, ele precisa fazer esse movimento aqui, ó. Impulsão, retração, impulsão acima do rompimento. Se ele não fizer isso, não é momento de entrar na ação, não é momento de fazer nada do preço ativo. Mas o preço da ação também pode fazer esse movimento aqui, ó, para uma tendência de alta. Até porque aqui está mostrando que há um topo mais baixo que o topo anterior. E está tudo bem, só que você vai operar a partir desse movimento aqui, indicando essa tendência no preço da ação. Vamos lá no gráfico de 60 minutos para você identificar a diferença do gráfico semanal para o gráfico de 60 minutos. Por exemplo, aqui no gráfico de 60 minutos, está indicando para mim que há uma breve lateralização no preço da ação, indicando por esse histórico aqui que o preço do ativo estava numa tendência de alta, até que houve o rompimento do fundo anterior, rompeu mais um fundo e aqui continua rompendo o fundo, fazendo com que o que era suporte se transforme em uma resistência. O preço estava se suportando aqui e aqui está mostrando que há uma resistência no preço da ação. Então, a partir desse movimento aqui, ó, deixa eu limpar aqui a tela para ficar mais simples. Pronto. Aqui eu tenho uma breve lateralização no preço do ativo, mas eu identifiquei que pelo histórico de preço no gráfico de 60 minutos, os suportes foram rompidos. Tá? Os suportes foram rompidos, se transformando aqui em uma resistência no preço da ação. Então, no gráfico de 60 minutos já está me indicando que através desses preços aqui, desses rompimentos de suporte e resistências, o preço do ativo tende a continuar uma tendência de baixa na ação. Com esse indicador, eu vou trabalhar o quê? No rompimento dessa lateralização. Se o preço do ativo fizer esse movimento aqui, para a tendência de baixa, eu consigo operar vendido no preço da ação. Agora, vamos supor que o preço do ativo ele veio aqui, fez esse movimento aqui para uma tendência de alta, rompeu e logo depois fez um pullback após essa consolidação. Aí eu posso também operar comprado no preço do ativo. Sempre vou buscar o melhor momento para efetuar a compra ou efetuar a venda, né? Aqui no caso, se for uma tendência de alta, está dando 6% de ganho para o topo anterior. Já para uma tendência de baixa, o preço do ativo está dando 10% de ganho, operando a tendência de baixa, né? Operar a favor dessa tendência que está indicando o preço. No gráfico no gráfico semanal, eu consigo traçar alvos até maiores. Por exemplo, se eu tenho esse suporte aqui e eu consigo operar a partir desse movimento aqui para uma tendência de baixa, a partir desse ponto, nesse ponto aqui eu vou ter desse ponto, que é o suporte desse alvo, até o movimento em que eu vou operar vendido, eu vou ter 30% de ganho, porque ele vai querer atingir esse alvo aqui. Então, eu sempre trabalho com suportes e resistências. Agora, vamos supor que o preço do ativo ele vá para uma tendência de alta. Qual será o meu alvo no preço da ação? O meu alvo será através dessa estrutura aqui, dessa resistência no preço do ativo. Tá? Então, a partir daqui, eu opero comprado, eu tenho 23% até esse alvo. Tá? Então, é assim que você trabalha
com esses alvos, buscando os melhores preços de compra e venda. Você pode também no gráfico diário no preço da ação. O gráfico diário não vai te dar um ponto de compra e venda nesse quesito. O gráfico de 60 minutos, sim. O gráfico de 60 minutos me indica que se houver um rompimento, tanto para baixa quanto para alta, ele tende a buscar um novo patamar de preço em que ele pode buscar um teste. Quando o preço ele bate num suporte, bate numa resistência, ele está tentando romper. Então, se o preço seguir nessa direção, ele vai tentar romper a resistência. Se o preço seguir essa direção, da tendência de baixa, ele vai querer buscar o rompimento do suporte. Ele vai querer testar. O preço sempre testa os limites desse histórico de preço. Sempre vai fazer isso. Tá? Tem agora a CSNA3. Tem um movimento interessante na CSNA3. Ele está mostrando para a gente que a tendência de baixa do preço do ativo está forte. Está forte. E aqui o preço está se sustentando no que era nesse patamar aqui, transformando num suporte. Sendo que, olha o movimento de força que o preço está fazendo para uma tendência de baixa. Se o preço romper aqui, eu tenho um alvo na minha operação, que é esse alvo aqui. Se o preço romper para uma tendência de alta, eu tenho esse alvo na operação, que é esse alvo aqui em cima. Ou seja, eu tenho dois alvos na operação. Qual é o meu maior alvo? O maior alvo é a tendência de alta. Eu vou buscar aí quase 80% de ganho no preço do ativo. Meu menor alvo é para uma tendência de baixa, em que eu vou buscar um preço aí razoável de 65% de ganho no preço do meu ativo. Então, é com isso que você tem que trabalhar. Se romper para alta, você compra. Se romper para baixa, você vende. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda, até porque isso aqui é o histórico passado do preço. Tá? Não adianta tentar entrar agora que vai estar atrasado. Isso aqui é para toda vez que você for abrir um gráfico, analisar o preço de um ativo, você identificou essas estruturas, você sabe quando comprar e quando vender. E com rentabilidades acima de 10%. Tá? Operando a favor desse movimento. Arion, e no gráfico de 60 minutos? Olha o que está apresentando para mim. Uma breve lateralização. Ou seja, pontos de compra no rompimento da alta, pontos de compra no rompimento da baixa. Simples assim. Então, é com esses históricos de preço aqui que eu vou ter o meu alvo, por exemplo. Meu alvo está aqui em cima. Se for para uma tendência de baixa no preço da ação. Já o meu alvo para queda, eu tenho que ir lá no gráfico semanal para identificar um alvo para tendência de queda no preço desse ativo. Tá? É sempre com o histórico de preço da ação que você vai trabalhar. Sempre você vai analisar o lado esquerdo do gráfico para você identificar o próximo movimento do lado direito no preço do ativo. Bom, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui no comentário. E me diz como é que você trabalha com os tempos gráficos diferentes aí nas suas operações. Bom, até o próximo vídeo, até a próxima aula.